O Hope Channel Portugal abre mais um episódio da Escola Bíblica. É aqui neste lugar, no Hope Channel Portugal, mas também na Rádio RCS, onde você pode encontrar diariamente a Escola Bíblica para poder estudar connosco as Sagradas Escrituras. Já sabe que todos estes episódios ficam disponíveis para que você veja e ouça em qualquer momento, através do podcast da rádio e também do Facebook da rádio e da Hope Channel. Por isso, siga a Escola Bíblica e esteja connosco diariamente, aprendendo mais sobre aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Estamos mesmo a terminar a Epístola aos Romanos. Temos mais 2 dias, digamos assim, 2, 3 dias, em que podemos abrir a Palavra de Deus na Epístola aos Romanos. E temos sempre a companhia do pastor Pedro Esteves, que nos dá este apoio diário para entendermos e refletirmos mais sobre aquilo que Deus deixou para nós. Pastor Pedro Esteves, mais uma vez, obrigado por estares connosco. Obrigado. Vamos abrir mais este episódio da Escola Bíblica com o sumário. Sim, hoje vamos continuar com a ajuda do apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Romanos. Vamos refletir sobre o lugar da comida na experiência cristã. Mas a comida serve aqui como um exemplo, uma referência, porque o apóstolo Paulo usa esse exemplo. Na verdade, o propósito é perceber se há áreas da nossa vida nas quais Deus não tenha um interesse ou não tenha um plano, ou se, pelo contrário, podemos dizer que Deus tem um plano para todas as áreas da nossa vida. Vamos ver estes aspectos tão importantes e tão relevantes, mas antes convido a abrir a sua Bíblia, se a tiver à mão, em Romanos capítulo 14, ou então seguir a leitura que fazemos aqui e que diz o seguinte: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Lemos Romanos capítulo 14, versículos 15 a 19. Pedro, tu já referiste claramente que estas são áreas da nossa vida, das quais Deus, de alguma forma, tem interesse em que as cumpramos. Como é que nós podemos tirar daqui princípios úteis da nossa experiência com Deus? Sim, realmente é muito importante olhar para estas palavras e pensar qual seria a leitura possível e atual para elas. Será que nós poderíamos dizer com isto que há áreas da vida humana que, digamos, estão completamente separadas da fé, da vida espiritual? Poderíamos dizer que para Deus existe uma dimensão espiritual na vida da pessoa que é a que lhe interessa e as outras dimensões não lhe interessam, o que significaria que cada um pode fazer o que bem entender numa série de áreas da sua vida e há outras que Deus definiria regras, princípios ou nas quais estaria interessado. Essa, no fundo, é que é a questão que emana deste debate que estamos a fazer aqui. Olhar para palavras como as que o apóstolo Paulo afirma, como o reino de Deus não é comida nem bebida, ou não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu, ou seja, o teu irmão, não ataques, não confundas, não julgues o teu irmão, por razões como essa. Neste caso, mais uma vez, voltamos a dizer, o caso em concreto está relacionado sobretudo com o uso de carnes sacrificadas aos ídolos, mas esse é o contexto, mas percebe-se que o apóstolo fala de comida de uma forma abrangente. Isso significaria o quê então? Que a comida não interessa a Deus, vamos dizer assim, portanto essa área da nossa vida, o que comemos ou não comemos, é um assunto que no nosso relacionamento com Deus não tem lugar e, portanto, podemos comer tudo o que quisermos, como quisermos, quando quisermos. Portanto, esta seria a leitura a fazer se fizéssemos daqui, retirássemos a frase completamente descontextualizada, vamos dizer assim, e a usássemos tal como ela aparece naquelas 7 ou 8 palavras, e, portanto, o reino de Deus não é comida, amigos, esqueçam, Deus não tem nada a ver com comida, nem está preocupado com o que as pessoas comem. A questão que se coloca é a seguinte, Jorge: como é que nós poderemos conciliar essa leitura destas palavras, se fosse isso que o apóstolo Paulo quisesse dizer, com a afirmação bem conhecida de um grande princípio que o apóstolo estabeleceu, por exemplo, quando escreveu aos Coríntios, onde disse: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, o que é que isto significa? Como é que nós podemos conciliar estas duas verdades?
Porque quando o apóstolo diz e afirma claramente que quer que comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, o que quer dizer que, mais uma vez, ele está a usar comida e bebida como um exemplo tipo, mas que é muito mais alargado na experiência humana, por isso é que ele vai ao ponto de dizer façais qualquer outra coisa, quer dizer, qualquer domínio ou esfera da vida em que tenhas que tomar decisões, fazer escolhas, porque é isso que se trata, faz tudo para a glória de Deus. O que quer dizer que quando eu como, posso comer para a glória de Deus ou para a desonra de Deus. Quando eu bebo, posso fazê-lo para a glória de Deus ou para a desonra de Deus. Quando eu estudo, quando eu trabalho, quando eu me relaciono com outras pessoas, quando eu compro bens materiais, eu estou a dar agora exemplos de que qualquer outra coisa. Significa que diante de nós há constantemente a possibilidade de fazer estas coisas para a glória de Deus ou retirar a glória de Deus, Deus não ser glorificado. Logo, esta ideia exclui a possibilidade de fazer uma leitura, seja de que texto for do apóstolo Paulo, de que ele está a afirmar intrínseca ou implicitamente que Deus não tem nada a ver com alguma esfera da nossa vida. Ao contrário, o que é que nós podemos daqui retirar como princípio? Que Deus tem um roteiro para a nossa vida, que esse roteiro abrange todas as áreas e que eu devo procurar encontrar na palavra de Deus toda a luz que seja possível sobre cada área. Nas áreas em que não há respostas específicas, e há várias, então eu devo fazer o quê? Procurar aplicar os princípios gerais, princípios bíblicos. Por isso é que a questão de fazer tudo para a glória de Deus é um princípio geral, não um princípio específico. Porque se aplica em todas as circunstâncias. Obviamente que não me dá uma resposta, não me dá uma lista de coisas a dizer, olha, estas são as coisas, no comer isto é o que dá glória a Deus. Portanto, lá está, fica uma margem para o quê? O que já falámos aqui noutros episódios, a consciência do indivíduo dentro do que não está revelado. No entanto, devemos fazer escolhas de acordo com esses princípios, ou poderíamos até dizer de acordo com o exemplo de Jesus. Eu vou dar um exemplo concreto, porque eu acho que pode ilustrar bem isto, a propósito de comida. Em lugar nenhum, a Bíblia nos dá indicações específicas, por exemplo, sobre a quantidade de comida que nós devemos ingerir. Ou seja, a Bíblia não me dá um limite de peso, não há nenhum mandamento, nenhuma indicação na lei de Moisés. Jesus nunca disse, atenção, não devem passar as 200 gramas de comida. Também nos dá nenhuma indicação de calorias, no número de calorias. Isto quer dizer o quê? Que eu não posso tentar na Bíblia encontrar uma referência, uma indicação precisa para dizer quanto é que eu devo comer, quantas calorias devo ingerir. E os exemplos na comida podiam ser vários. Logo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir à Bíblia e encontrar um princípio geral que me ajuda a fazer escolhas acertadas. A Bíblia, por exemplo, fala claramente do domínio próprio, de temperança, de equilíbrio. Ora, se eu devo dominar-me, eu posso, obviamente, aí aplicar esse princípio e dizer, quando eu estou a comer, há um ponto a partir do qual eu reconheço que aquela comida que estou a comer já não é para a minha sobrevivência, já não é por necessidades nutricionais ou calóricas, é para satisfazer o meu apetite voraz. Então, eu entro dentro da falta de domínio próprio. E então estou a comer, não para a glória de Deus. E nem sequer chegamos ao ponto de dizer se estou a comer A ou B, o que é constituído o prato. É apenas uma forma de estar a glorificar ou não a Deus. Agora, a Bíblia diz-me também, por exemplo, que Deus considerou certos animais puros e impuros e deu indicações precisas sobre isso. Então aí, o que é que eu quero dizer? Estou dentro dos limites da revelação bíblica. Então eu dou glória a Deus se seguir essas indicações. Mas até vai mais longe. Este exemplo da comida, que estamos a fechar com ele, também é verdade que a Bíblia me diz, por exemplo, que havia uma alimentação antes do pecado ter entrado no mundo. E então eu também posso usar essa alimentação como uma referência para mim e procurar aproximar a minha vida dessa referência ou desse princípio. Com esta forma de atuar, eu posso não encontrar respostas para tudo na Bíblia, mas encontro para tudo na minha vida princípios bíblicos que me ajudam a, quer a comer, quer a beber, fazer tudo para a glória de Deus. Vamos terminar mais este episódio com um remate normal de lá para casa. Eu apelaria a todos nós a que pensássemos no tipo de exemplo que nós oferecemos ao mundo. Se o nosso exemplo pode ser um exemplo vivo dos princípios de Deus a manifestarem-se. E procuremos ser exemplos de como os princípios de Deus podem tornar-se reais e palpáveis e concretos na experiência de um cristão. Terminamos aqui mais uma Escola Bíblica, mais um episódio.
Ficamos muito gratos por termos este privilégio e podermos estar consigo diariamente. Faltam-nos 2 episódios para encerrarmos, digamos assim, a Epístola aos Romanos. Vamos fazê-lo, mas deixe-me dizer-lhe desde já que vamos ter surpresas para si. Por isso, contamos consigo amanhã e no outro dia a seguir para lhe revelarmos quais são as surpresas da Escola Bíblica. Até lá.